Eu lembro quando eu fui transferido por ocasião da capelania militar para a minha primeira unidade, lá no centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. Eu não tinha condição de levar as coisas que possuía. Eu ia fazer uma viagem para levar pouca coisa, né, uma pequena bagagem, para permanecer lá por um tempo, mais ou menos 3 anos e meio. E aí, nessa ocasião, não foi possível levar as coisas. E como é que eu tive que fazer, né? Eu deixei muitas coisas da casa da minha mãe. E eu lembro de ter deixado lá, na casa da minha mãe, alguns sapatos, né, que são de couro. Quando depois de 1 ano, a primeira vez que eu vim de férias, para não ficar levando e trazendo roupa, o que eu fiz? Os sapatos que eu levei, eles ficaram por lá. E os sapatos que eu eventualmente deixei, eu pensava utilizá-los nesse período de férias. O que aconteceu então? Quando eu fui lá no meu quarto, na casa da minha mãe, no armário, para pegar esses sapatos, eu vi que tinha acontecido uma coisa com eles. Em virtude de não ter usado por um tempo, ele ficar ali por 1 ano sem uso, a sola do sapato esfarelou. Ela meio que ficou como areia. E aí, na primeira vez que eu coloquei o sapato no pé e fui caminhar, aquilo tinha esfarelado, se desintegrado, apodrecido. No Evangelho de hoje, na primeira leitura de hoje, o profeta Jeremias usa uma imagem que é muito parecida com essa, com a imagem de alguma coisa que fica por um tempo sem uso e se destrói e se acaba. O profeta Jeremias usa a imagem do cinto. Ele se refere a Israel como que a um cinto que esteve sempre sendo utilizado, portanto, sempre ligado à cintura do seu dono. Mas esse cinto foi enterrado por um período. E quando este cinto, depois de enterrado ali próximo do Eufrates, segundo o texto, que é um rio, né? Ou seja, numa região úmida, quando ele foi desenterrado, ele estava apodrecido, sem condição de uso. O Senhor sugeriu ao profeta Jeremias que ele fizesse essa experiência, enterrar o cinto, esperar um tempo, desenterrar o cinto, constatar que o cinto estava podre. E ao profeta Jeremias constatar que o cinto estava podre e não servia mais para uso, o Senhor disse a Jeremias: bom, diga à casa de Israel, à casa de Judá, que este cinto representa exatamente o comportamento de Israel que se distanciou da aliança de Deus e longe de Deus apodreceu. Longe dele, da aliança dele, se enterrou e apodreceu. E, portanto, o cinto não serve mais para nada, exceto para ser lançado fora. De alguma forma, o profeta Jeremias aproveita essa imagem e experimenta essa imagem, né, uma experiência prática dele, exatamente para falar com a firmeza para o povo de Deus, que o distanciamento que eles tinham tomado de Deus e da aliança que Deus fez com eles, se assemelhava exatamente a um cinto que muito tempo fica fora da cintura e, portanto, sem uso. Ele apodrece e não serve para nada. Essa imagem fala muito,
porque ela fala às vezes um pouco, embora seja bem antiga, né, do profeta Jeremias, que está muitos anos antes de Jesus, mas ela fala muito da nossa relação com Deus, às vezes motivada não por uma constância, não por um viver a aliança na prática dos mandamentos ou na religião do coração, no amor que dedicamos ao nosso Deus, nessa relação de proximidade, mas muito ocasional, em eventuais necessidades, em situações de socorro, e é nessa distância a gente vai, do ponto de vista espiritual, desidratando, secando, esfarelando e apodrecendo. Com esta imagem, o profeta Jeremias sugere que a distância do nosso Deus provoca isso em nós, um esfarelamento, um ressecamento e um apodrecimento. A gente se parece mais com um joio, embora originalmente plantado trigo, mas a gente vai permitindo que a semente, agora me utilizando da imagem do Evangelho, apodreça e não dê fruto. Então, que a nossa reflexão de hoje nos ajude a viver um pouco uma relação de proximidade com o nosso Deus, exatamente no distancie da imagem daquele cinto, que só está ligado à cintura, motivado por necessidade. Vamos colocar diante de Deus então nossa vida, nossa fé, fazer a nossa procissão, o nosso canto das ofertas,